Ah, rapaz, que absurdo. Viu, Vati? Vem encostando só os joelhos, só o tornozelo e o pedaço da costa, se tiver velocidade pega. Ah, vem sim. Essa pedra aqui até não podia bater, não tira. Ah, passou. Não, não. Oh, se alguém pular lá, ganhou a leitura. Lá no fundo. Se alguém chegar lá, ganhou a leitura. Eu não quero pegar o chuchu na pedra. Eu vou jogar uma pedra. Tá batida?